7,5 milhões de empresas dos Estados Unidos da América, de restaurantes a oficinas mecânicas a imobiliárias, usam o TikTok para crescer. Juntas empregam mais de 28 milhões de pessoas. Quando pequenas empresas prosperam, comunidades também prosperam. Pequenas empresas prosperam no TikTok. Saiba mais em tiktokeconomicimpact.com. Mark Halperin, explique-me isso. O New York Times escreveu um artigo intitulado "O que fazer quando o presidente age como uma criança de 5 anos?". Não aprecio o termo síndrome de desarranjo do Trump, mas é preciso. Não encontrei um melhor para substituí-lo. Síndrome de desarranjo do Trump. O síndrome de desarranjo do Trump e a mídia mainstream atingiram um novo ápice de febre. O que está impulsionando e por trás disso? Existe alguma esperança para curar essa doença? Bem, quero dizer, nós realmente conseguimos curar em grande parte o sarampo e as cachumba. Então, talvez a síndrome de desarranjo do Trump está chegando. De volta, eu estou Brincando, exatamente. É o estado de repouso natural do que eu chamo de mídia dominante. Eles querem se opor a Donald Trump. Após a vitória dele em 2016, o New York Times dedicou 5 minutos para dizer que era necessário realmente entender a América. E então foram basicamente 4 anos de síndrome de desarranjo do Trump, e depois mais 4 anos. E então, depois que ele ganhou em 2024 e teve um início tão rápido na transição, acho que foi o ponto mais baixo dentro da mídia que respeitou sua vitória. Eles estavam especialmente envergonhados sobre o papel de Joe Biden em encobrir sua perda de acuidade mental. E se você olhar para a cobertura e a transição e durante os primeiros meses, não era elogiosa, mas não refletia tanto a síndrome de desarranjo do Trump. Nas últimas semanas, tudo voltou. E então, de volta ao seu estado natural, as informações sobre a economia são mistas, mas agora tudo está sendo relatado como negativo. Alguns republicanos admitem insatisfação com a decisão do presidente de demitir o chefe do Bureau de Estatísticas do Trabalho. Mas agora isso está virando uma metáfora de como Donald Trump é horrível. Donald Trump costuma dizer coisas imprecisas com frequência. E então agora eles estão atribuindo isso tanto a ele ser um grande mentiroso quanto à perda de acuidade mental da parte dele, cobrindo isso muito mais do que Joe Biden já se recuperou. Não acredito que exista uma cura para essa síndrome de desarranjo do Trump. E eu acredito, acima de tudo, que Donald Trump se beneficia muito da síndrome de desarranjo do Trump, muito mesmo. A ironia final da mídia é a síndrome de desarranjo do Trump. Eles estão ajudando a pessoa que tentam destruir. Sim, e então? Estou extremamente interessado no Partido Democrata. Eu sei que você mencionou isso antes, mas onde estão os empreendedores políticos do Partido Democrata? Há muitas oportunidades, como vimos em 2017 e 2018, com novos grupos e movimentos de protesto surgindo. Não digo que não há energia, talvez a mãe Doni seja uma manifestação disso, mas há tantas falhas óbvias. Eles tentaram coisas muito simples, como baixa energia. Apenas tentativas sem brilho para tentar conquistar os jovens para vir depois do Turning Point Estados Unidos da América, suponho. Quando você está falando com operadores democratas, por que, como eles estão avaliando a falta de empreendedores políticos de baixo para cima? Sim, são 3 coisas. Uma é que eu não sei se você chama isso de sorte, azar, seja lá o que for, mas eles simplesmente não têm o tipo de pessoas como você e outros que são tanto criadores de conteúdo talentosos quanto pessoas que acreditam na causa. Você tem os caras da Crooked Media. Eles são tão propensos a despejar críticas em um candidato presidencial do próprio partido quanto a procurar pelo bom. Primeiramente, eles não possuem os cavalos necessários. Número 2, novamente, eles estão tão mimados por ter a mídia dominante do lado deles. Todos vocês se levantaram em reação a uma ausência no mercado de vozes para serem contrapostas, mesmo que a mídia dominante não seja nem de perto tão poderosa quanto costumava ser, mesmo que Biden e Harris tenham causado uma pequena fissura. Ainda assim, todo jogo é um jogo em casa para eles. Eles simplesmente não compartilham os mesmos incentivos. Muito bom. A necessidade feroz de se levantar porque todos os dias podem ver o seu lado na NBC e no site do New York Times. E por último, é novamente voltar à ausência de ideias. Você pode construir vozes e bases em táticas e estratégias e pessoas famosas
e ideias criativas como o seu grupo faz. Mas no final, as pessoas querem saber o que vai melhorar suas vidas. Então seus eventos são divertidos, interessantes e energizantes. Mas há muitas conversas sobre ideias de políticas no nível estadual, local e nacional que as pessoas podem se entusiasmar. Elas apenas não tiveram essas ideias há muito tempo. É um ótimo ponto e marca pessoalmente. Eu adoraria explorar esse tópico mais profundamente novamente. Isso não é apenas tentar celebrar tudo o que foi feito no Turning Point Estados Unidos da América, que eu acredito que é digno de apreciação, mas é perplexo, certo? Porque você olha para aquele encontro de eleitores de amanhã que Nancy Pelosi falou, quero dizer, foi patético. Quero dizer, eram talvez 200 pessoas, e sim, e essa é a ex-presidente da Câmara, e eles vieram todos aqui, então não era como se eles não conseguissem trazer os grandes nomes, mas está faltando algo lá, eu não estou lá para ajudá-los. Não posso ajudá-los, mas com certeza existe uma grande desconexão. Mas muito disso depende dos republicanos acreditarem que os hispânicos continuarão a se inclinar para a direita. Se isso não ocorrer, este redesenho pode se tornar um ponto positivo para os democratas. Fale sobre como os hispânicos se movem no Texas. E isso se tornou uma jogada republicana, diferentemente de 10 anos atrás. E quanto do gambito do Texas realmente depende da contínua mudança na demografia central do Partido Republicano? Sabe, é um grande fator, certo? E, sabe, por 15, 20 anos, grande linha dos democratas e alguns republicanos era que a demografia é o destino. Os hispânicos votam esmagadoramente nos democratas. O Texas se tornará um estado roxo, e então um estado solidamente azul, e o que interrompeu isso não foi apenas Donald Trump, mas a identidade geral do partido. E alguns outros candidatos republicanos desenvolvendo a capacidade de atrair eleitores hispânicos, eleitores da classe trabalhadora, religiosos, conservadores, que querem rigidez na fronteira, e acham que os Estados Unidos da América não deveriam financiar a OTAN. Os eleitores hispânicos têm algumas diferenças, mas muitos deles são como o resto do eleitorado. Eles estão prontos para votar no candidato ou no partido que os atrai. Então está claro que está em aberto. Mas também está claro que a mudança inexorável do Texas para roxo e depois azul foi interrompida por vários fatores. Acima de tudo, a habilidade de disputar o voto dos hispânicos, um segmento eleitoral em expansão no Texas. Vamos tocar o corte 300. Esta é a governadora Hochul ameaçando redesenhar os mapas. Toque o corte 300. Bem, Donald Trump e seu cúmplice Greg Abbott erosionam nossa democracia e nos arrastam em direção ao autoritarismo. O que o Texas e os estados republicanos estão fazendo sob a direção de Donald Trump, eu diria que é nada menos que uma insurreição legal contra nosso capital. Se os republicanos estão dispostos a reescrever essas regras para se dar uma vantagem, então eles não nos deixam escolha. Nós devemos fazer o mesmo. Há uma frase, você tem que combater fogo com fogo. Isso realmente expressa nossos sentimentos atuais. Como eu disse, outra frase muito usada, mas aplicável no amor e na guerra, vale tudo. Por isso, estou explorando com nossos líderes todas as opções para redesenhar rapidamente as linhas do Congresso Estadual. Bem, em primeiro lugar, ela diz que estamos em guerra. Isso é bastante doce. Nova York redesenhou seus mapas para eliminar 3 assentos republicanos em 2023. Isso não é um novo conceito para grandes estados. Tentarem em 2022 para tentar mudar as linhas para beneficiar um partido político. Bem, é tão antigo quanto uma república, praticamente. E eu acho um tanto hilário ouvir esses democratas em seu pedestal sobre como é horrível redistritar para vantagem política, porque ambos os partidos fizeram isso, né? Particularmente irônico que alguns dos legisladores democratas do Texas buscaram refúgio em Illinois, um estado que tem um dos redistritamentos democráticos mais agressivos. E, basicamente, os democratas têm a atitude, e eu não diria que os republicanos discordam. Somos a favor do redistritamento em estados azuis que nos beneficiam, mas estados vermelhos, eles não deveriam fazer isso. E, sabe, os republicanos dizem o oposto. Então, se Kathy Hochul acha que pode extrair mais estados democratas do mapa, e se a legislatura concordar com ela e eles puderem executar, talvez ela possa compensar os ganhos que democratas e republicanos esperam no Texas.
Passamos por um período em que tipos de bom governo prevaleceram em muitos estados para dizer que o redistritamento deveria ser não partidário. Não deveria existir algo assim. A linha deveria manter as comunidades unidas, não supostamente manipuladas. Estamos usando tecnologia sofisticada para desenhar os mapas de modo a maximizar a vantagem de um partido político. Estatisticamente, é possível ver onde é eficaz e onde aqueles que acreditam que isso não deveria ser feito estão perdendo, pois você sabe quantas pessoas votam nos democratas e republicanos no estado. Isso deve representar o equilíbrio aproximado do que compõe a delegação congressual. Apesar de alguns estados adotarem comissões não partidárias e outros esforços para evitar a politização, vemos que isso não ocorre em todos os estados. O Texas quer politizar a questão. Não é surpreendente que os estados democratas queiram fazer o mesmo, mas não tenho certeza se conseguirão. Uma das razões pelas quais adoramos tê-lo no programa, Mark, é que você é um repórter honesto. Você acertou a história do Biden antes de todos e conversa com a esquerda frequentemente. Há um trecho de fita que quero encontrar, onde ele diz que levará 40 anos para reverter isso. Estou tentando encontrar esse pedaço específico para tocar. E ver e obter sua opinião sobre se isso é preciso ou não, do tipo de mentalidade democrata que você está vendo e sentindo. Vamos tocar o corte 256. Opero há muito tempo supondo que levaremos cerca de 40 anos para sair deste buraco. Desculpe, eu acredito em 40 anos. Eu acredito em história cíclica. 1860, 1920, 1960. Estamos em 2020. Não sairemos disso até 2060. Levará muito tempo para consertar. Ou seja, pode não levar 40 anos, Mark, mas os democratas estão tão desmoralizados assim? Alguns deles estão, porque a vitória de Donald Trump, como você bem sabe, Charlie, já que estudou isso, não é apenas que ele ganhou o voto popular. É o movimento desses grupos demográficos e de muitos condados em sua direção, além da falta de ideias. Os democratas estão animados com o redistritamento, pois podem usá-lo para lutar contra Donald Trump de forma dramática. Eles conseguirão muita cobertura midiática por isso, mas não há ideias por trás. É apenas uma luta processual. Donald Trump luta no processo, mas não é por isso que ele ganhou 2 de 3 eleições. Ele fala sobre ideias que os verdadeiros americanos acreditam que impactarão positivamente suas vidas. Os democratas preveem dificuldades futuras devido à falta de liderança, arrecadação de fundos e programas democráticos como o seu. Acredito que eles demonstram falta de ideias e incapacidade de ajudar os americanos. Podemos melhorar a vida deles. Novamente, eu não sou. Este programa não é um programa onde estamos sempre como, a onda vermelha está chegando e os democratas sempre serão eliminados. Mas, Mark, neste ponto do tempo, eu esperaria muito mais arrecadação de pequenos dólares democratas, muito mais recrutamento de candidatos. Você pode pelo menos nos dar uma pequena ideia do que está acontecendo na espécie de mecânica, a grade do Partido Democrata? Estamos vendo energia do tipo 2017. Aqui isso se compara, resta 1 minuto. Não se engane, eles venceram as corridas ao Senado nos estados que Trump ganhou e podem assumir o controle da Câmara. Eles não estão se reduzindo a um partido de 14%. O que está acontecendo é que o DNC não é sofisticado. Eles estão mais atrasados do que percebem na tecnologia para registro e comparecimento de eleitores. A arrecadação de pequenas quantias será reduzida sem líderes carismáticos fazendo coisas que animem as pessoas, pelo contrário. Eles estão desanimados por terem doado muito para Kamala Harris e ela ter perdido. Agora precisam fazer esse ciclo virtuoso funcionar. Eles precisam de vitórias e isso faz parte da questão da redistritalização. Eles buscam a mídia para pedir dinheiro à sua tribo, afirmando saber o que fazem e que lutarão contra Donald Trump. Vamos lutar contra os republicanos, mas eles não estão lá. Isso se deve, em parte, à falta de ideias e também ao atraso no aspecto mecânico, que é maior do que eles imaginam.